mim e ele me ungiu. Sim, necessariamente Isaías não estava dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, porém ele estava fazendo referência à pessoa de Cristo, à pessoa do Senhor. Porém os séculos se passaram, o tempo se passou, as décadas se passaram, e logo então, quando aparece Jesus pregando na Galileia, a Bíblia nos informa que ele adentrou em uma sinagoga e todos observavam porque ele era estranho naquele lugar. E de repente ele se aproximava da tribuna e foi-lhe entregue o livro, que era o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro do profeta Isaías e leu a passagem que o profeta profetizou. E quando ele fecha o livro, entrega nas mãos do presidente, do ministro da sinagoga, todos ficavam olhando para ele com um olhar de interrogação, querendo saber o que queria dizer, o que Jesus queria referir-se com aquela leitura. E de repente ele levanta, para a surpresa de toda a sinagoga, dizendo assim: hoje esta escritura se cumpriu aos vossos olhos e aos vossos ouvidos. Jesus queria dizer, ou ele disse, que Isaías estava se referindo à própria pessoa dele. Isaías estava falando que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Cristo, estava sobre o Senhor. Porém, amados, faz necessário, é justo lembrar que Jesus, ele foi um homem como nós somos. Jesus, ele tinha um corpo carnal, um corpo formado de carne e osso, e que sofreu também as mesmas paixões talvez que nós sofremos nesta vida. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, o escritor aos Hebreus faz questão em mencionar que em tudo ele foi provado, mas em nada ele pecou. E isto quer dizer que Jesus não era um simples homem, mas quer dizer, ele era 100% homem, mas também não deixou de ser 100% Deus. Aleluia. Jesus na forma humana se limitou na forma humana. Jesus limitou-se à sua onisciência. Jesus limitou-se aos atributos divinos que lhe cabiam na sua eternidade e na sua perfeição. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a entender que tudo que Jesus fizer, tudo que Jesus realizou, não foi simplesmente porque era filho de Deus, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Aleluia. O Espírito de Deus o ungiu de maneira poderosa, específica, para que ele pudesse realizar sinais e maravilha. Logo no versículo aonde nós lemos, nós podemos entender que Deus, o Senhor, o próprio Jeová, ele aprovou a Jesus, um homem aprovado, e deu do seu Espírito sobre ele, para que ele pudesse curar, para que ele pudesse libertar, para que ele pudesse salvar, para que ele pudesse fazer obras tremendas na terra. Logo então, queremos destacar aqui a unção que estava sobre Jesus. Aleluia. Ele foi ungido por Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Talvez alguém sem o entendimento claro da Bíblia pode perguntar: mas o que faz a diferença? O que faz a importância ser ungido? Logo podemos lembrar e podemos observar nesta noite, na era em que nós estamos vivendo, ouvimos muito falar sobre unção, ouvimos falar sobre unção de ousadia, ouvimos falar sobre unção de cura, unção de libertação. E quando olhamos para a Bíblia, a unção, ela é uma só. A unção produz cura, a unção produz libertação, a unção produz sinais e produz maravilha. Porém, amados irmãos, a genuína unção, a verdadeira unção não se encontra na feira livre, não se encontra no supermercado, não se encontra na rua ou na casa do vizinho. A verdadeira unção só tem no céu. A verdadeira unção só pode vir de Deus. Logo nesta noite, eu quero te lembrar de imediato, eu estou falando de algo nesta noite que só tem no céu. Eu estou falando de algo nesta noite que só tem autoridade
trono de Jeová. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O evangelista João, ele fez questão de dizer assim: e vós todos tendes a unção do alto e saber de tudo. Logo quando eu encontro este versículo, eu começo a entender que todo crente salvo, todo crente liberto, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele tem a unção do Espírito Santo. Ele não precisa de recurso científico, ele não precisa de recursos da ciência para entender mistérios de Deus, porque os mistérios de Deus a ciência não revela, os mistérios de Deus os estudos secundários, seculares não pode manifestar. Mas onde tem crente que tem unção, Deus revela os seus mistérios, Deus revela a sua graça, Deus revela o seu cuidado. E eu acredito nesta noite que aqui tem crente que tem unção, tem crente que é ungido, tem crente que é graça. Eu acredito nesta noite, Deus já abriu o céu sobre este lugar e a unção dele já se manifesta neste lugar. Então, se você crer, você começa a contemplar visões do céu, visões de Deus, visões da eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Quando eu falo da unção de Deus, eu começo a lembrar de homens, eu começo a lembrar de mulheres, aleluia, que foram revestidos da unção de Deus, aonde a unção de Deus fizeram a diferença na vida deles. Se nós retrocedermos, se o tempo nos desse oportunidade, poderíamos citar muitos homens, muitos personagens da Bíblia que foram envolvidos na unção de Deus. Mas por que não se lembrar? Entre os juízes de Israel, a Bíblia diz que um entre eles, este estava totalmente revestido da unção de Deus. A Bíblia diz que o nome dele era Sansão, e o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Ele era possuído pela força do Espírito Santo. Logo então, você pode entender que a unção, ela traz força, a unção, ela traz graça. Na igreja do Senhor, na igreja do arrebatamento, não pode existir crente fraco, porque a igreja do arrebatamento é uma igreja que tem unção. A igreja que tem unção, ela tem força, ela tem força. O crente que tem unção, ele tem força para lutar e para vencer, ele tem força para marchar, ele tem força para andar. Crente que tem unção espera no Senhor, e o profeta Isaías disse que todos aqueles que esperam no Senhor serão renovados as suas forças. Quem está esperando em Deus aí, levanta a sua mão e seja renovado pela força do poder do Espírito Santo. Só quem crê, adore ao nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ainda olhando para a Bíblia e ganhando tempo nesta noite, olhamos para o Novo Testamento, aonde Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Sim, Jesus havia chamado todos os seus discípulos, e quando certa feita, em uma reunião com os discípulos dele, ele soprou sobre o discípulo e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, os discípulos de Jesus, eles não saltaram, eles não pularam, eles não profetizaram, eles não falaram em línguas estranhas. Sabe por quê? Sobre a vida deles simplesmente estava uma promessa de um revestimento de poder, de um revestimento de unção, de um revestimento de graça. Eu acredito nesta noite que aqui tem alguém que tem esta promessa, promessa de unção, promessa de revestimento, promessa de graça, promessa de vitória. Só quem tem essa promessa é que vai se alegrar, é que vai tomar posse de vitória, de vitória, vitória de Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Agora eu vejo Jesus sendo ascendido aos céus e começa a dizer: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judeia, aleluia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, todo o globo da terra.
vocês vão andar e vão pregar falando com ousadia, com graça e com autoridade. Parece que eu vejo Jesus quando diz estas palavras, nasceu desejo enorme no coração dos discípulos, desejo de voltar para casa, arrumar sua mala e sair para a obra missionária, sair falando de Jesus. Mas antes que eles saíssem, Jesus faz uma recomendação para eles, dizendo assim: olha, vocês devem permanecer e ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder de Deus. Sabe o que Jesus queria dizer? Crente que não tem graça, crente que não tem poder, crente que nem com unção, não tem coragem de falar de Jesus, não tem coragem de pregar o inferno, não tem coragem de pregar renúncia, não tem coragem de pregar contra o pecado. Mas a igreja de Jesus, ela tem unção, ela protesta contra o pecado. Quem tem unção aí, levanta a sua mão para cima e adore o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu vejo os discípulos de Jesus agora. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele confirma que no Monte das Oliveiras, aonde Jesus foi ascendido aos céus, mais de 500 irmãos estavam ali, mais de 500 crentes estavam ali e ouviu o último sermão de Jesus entre eles. A Bíblia diz que eles agora vai para o cenáculo e começa a orar, começa a buscar. Meu Deus, parece que para se cumprir a promessa de Deus, parece que demora, parece que para cumprir a promessa do Senhor, parece que não vai acontecer. Os irmãos começaram a desistir, a sair do caminho, a abandonar a fé, não acreditava mais na promessa. O próprio Jesus disse: olha, eis que adiante de vocês eu envio a promessa de meu Pai, vocês serão revestidos do poder do alto. E a Bíblia diz que quando certa feita eles estavam ali orando, e a Bíblia faz questão em frisar, aquele dia era dia de Pentecoste, aleluia. O povo de Israel, a nação dos judeus, estavam festejando a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era uma festa em que eles celebravam, comemorando os primeiros grãos da colheita de tudo aquilo que eles plantou. Aí eu começo a entender que Deus, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele escolheu aquele dia, dia de festa, dia de Pentecoste. Sabe por quê? Era dia de colheita dos primeiros grãos. Meu Deus, Deus havia preparado e reservado aquele dia para inaugurar a sua igreja, para inaugurar aqueles crentes com poder, com graça, com unção, com virtude, aonde seria feito o primeiro apelo da igreja do Senhor, aonde iria acontecer a primeira colheita das almas. Ah, meu Deus, agora eu vejo o Espírito de Deus se manifestando como um som de um vento vendente, e encheu toda a casa. Eles começaram a se encher, sentiram algo que eles nunca haviam sentido. É assim mesmo, crente quando recebe poder, quando recebe graça, quando recebe unção que nunca sentiu, ele salta, ele pula, ele rola pelo chão, quer carregar banco, quer fazer coisa de menino, porque é a primeira vez. Não se envergonhe se você se encher nesta noite do poder de Deus. Deixa Deus te encher, deixa Deus te usar, deixa Ele fazer maravilha na sua vida. Quem crê nesta verdade, adore o nome de Jesus. Xarabandai, facear. Meu Deus, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o versículo em apreço em que nós lemos, podemos observar o poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E a primeira característica, a primeira qualidade que vem sobre a vida de Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, a primeira característica, é qualidade
qualidade de Salvador, porque só Ele salva, porque só Ele liberta. Como foi feita a leitura oficial, operando Ele, quem pode impedir? Quem cai nas mãos dele, não há quem possa escapar. Eu quero te avisar, você está nas mãos de Deus, não há como você escapar, não há como você fugir, você está nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Quando eu vejo aqui a segunda qualidade, Ele é perdoador, Ele perdoa pecado. Se Jesus fosse simplesmente homem, não podia perdoar pecado de ninguém. Mas certa feita, Jesus está pregando em um culto como este. A casa estava cheia, a casa estava repleta, ninguém podia entrar na casa, ninguém podia entrar no culto. Tiveram a ideia, tinha que levar um homem que era paralítico, ele estava enfermo, não havia por onde entrar. 4 homens tinham que carregar ele, destelhar a casa e descer o homem no meio aonde Jesus estava ministrando. Ei, eu quero já te dizer, a bênção está no meio, a bênção está no meio, Jesus está no meio, Jesus está no centro do negócio, Jesus está no meio, Jesus está no meio. Se aproxime dele, ele está no meio, a bênção está no meio, a vitória está no meio. Aí quando aquele homem se aproxima, todos olhavam para Jesus, não sabiam o que ele ia fazer. Ah, meu Deus, Jesus já havia feito alguma coisa semelhante. Jesus olha para aquele homem, vê a fé dele. Jesus conhece também o coração de todos aqueles que estavam ali, ansiosos e desejosos, curiosos para saber o que iria acontecer. De repente Jesus olha para o homem, vê a primeira necessidade, a primeira necessidade que Jesus vê na sua vida. Querido amigo, querida amiga, nesta noite, a primeira necessidade que ele vê não é o problema do seu casamento, a primeira necessidade que ele vê não é a enfermidade da sua vida. Meu Deus, a primeira problema que ele vê na sua vida, quer dizer, é uma enfermidade que está na alma, que está no espírito, é uma mancha que não há como tirar. Só o poder do sangue de Jesus é que pode limpar, é que pode purificar, é que pode tirar esta mancha. Jesus olha para este homem e diz: filho, grande é a tua fé, perdoados estão os teus pecados. Todos começam a olhar, parece que a palavra não tinha efeito, parece que nada ia acontecer. Alguém começa a perguntar: esse homem pensa que ele é quem para perdoar pecado? Jesus olha para a multidão e diz: olha, para vocês saber que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, eu digo a esse paralítico: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Quando ele ordena, acontece. Quando ele fala, acontece. Quando ele fala, acontece. Quando ele fala, acontece. Só quem crê, só quem crê, adore e agradeça, agradeça, agradeça a Deus. Ele é Salvador, Ele é perdoador, Ele é infinito. Sim, o poder dele é infinito. Isso quer dizer, não existe barreira, não existe limite, não existe nada que possa impedir. Capítulo 28, o evangelista Mateus faz questão em dizer: quando Jesus foi ressurreto, ele agora declara para todos: todo poder é me dado no céu e na terra. Eu quero te informar, todo poder da terra, todo poder do universo, todo poder do inferno, todo poder no céu, aleluia, todo poder sobre as águas está nas mãos de Jesus. Ele tem todo poder, todo poder, todo poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o El Shaddai. Não existe rocha, não existe montanha, não existe barreira, não existe muralha. Ele tem poder, tem poder, tem poder para destruir todo impedimento. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé e glorifica. Fique de pé e
e adora. Se você puder, levanta as suas duas mãos aí. Levanta as suas duas mãos. As duas mãos. As duas mãos. As duas mãos. E adora. E glorifica. E glorifica. E glorifica. E glorifica. E glorifica. Adora. 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 Aquele que tem todo o poder. Aquele que tem toda a autoridade. Aquele que tem a chave. E abre, ninguém fecha. E fecha, ninguém abre. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, está aqui, está aqui. Ele está aqui. Sinta a presença dele. Xarabandai. A unção, a unção, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo estará aqui, está aqui, está aqui, estará aqui, está aqui. Se você crê, receba a unção de Deus na sua vida. Eu estou falando de algo que só tem no céu. Eu estou falando de algo que só tem no céu. 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 Deus abriu o céu nesta noite para te abençoar. Só tem no céu, só tem no céu. Só tem no céu e está sendo derramado aqui hoje. Só tem no céu e está sendo derramado aqui hoje. Está sendo derramado aqui hoje. Está sendo derramado aqui hoje. Não se canse, não se canse, não se canse, não se canse, não se canse de adorar, de glorificar. Os presbíteros estarão agora fazendo a unção sobre eles. Estarão ministrando entre eles a unção. Aleluia. Pode tomar posse do óleo e começa a ungir uns aos outros. Aleluia. Enquanto eles estão ungindo uns aos outros, quem quer receber a unção, a unção do óleo, corre aqui à frente. Eu quero duas filas aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Venha glorificando a Deus. Venha glorificando a Deus. Venha glorificando a Deus. Faz fila, 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 fila para receber vitória, receber bênção. Faz fila, faz fila, faz fila. E adore, 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 adore. Oh, aleluia. Xarabandano churabafácia. Leche bete de cancho bafante de que te bandeques tu minha face. Xiribendeques turibicancho bafá. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Toma posse aí, toma posse aí, toma posse aí, toma posse aí. Essa enfermidade vai sumir, essa enfermidade vai sumir, esse caroço vai sumir, essa hérnia vai sumir, esse câncer vai desaparecer, essa úlcera vai desaparecer, essa úlcera vai desaparecer. Toma posse. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os presbíteros estarão ministrando a unção. E você vai receber. Você vai receber. Bendito é o teu nome. Este Deus que eu conheço não é um Deus de barro. Ele tem poder. Quando Ele quer opera, sara, faz milagres acontecer. Com Ele postos, e quem está triste se põe a sorrir. O ateu passa a acreditar num Deus que faz o surdo ouvir. Saiba
você não entenda o trabalhar de Deus neste lugar. Sua dor está curando e de alegria te faz transbordar. Com ele o coxo sai saltando e quem está triste se põe a sorrir. O ateu passa a acreditar num Deus que faz o surdo ouvir. É isto que é Deus, que faz o ateu acreditar em milagres. E é desta forma que este Deus age. E ele faz o mesmo por você. É isto que é Deus, que cura leprosos e levanta caídos. E não é em vão que assim eu lhe digo: tu irás vencer com esse Deus. Oh glória, aleluia. Com este Deus que eu conheço. Vai recebendo a unção e receba o poder dele sobre a tua vida nessa noite. Receba a unção e seja renovado. Seja curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, aleluia. Meu Deus. Saiba, você não entenda o trabalhar de Deus neste lugar. Sua dor está curando e de alegria te faz transbordar. Com ele o coxo sai saltando e quem está triste se põe a sorrir. O ateu passa a acreditar num Deus que faz o surdo ouvir. É isto que é Deus, que faz o ateu acreditar em milagres. E é desta forma que este Deus age. E ele faz o mesmo por você. É isto que é Deus, que cura leprosos e levanta caídos. E não é em vão que assim eu lhe digo: tu irás vencer com esse Deus. E não é amanhã, é hoje o dia da tua bênção. Oh, aleluia. Com este Deus que eu conheço. É isso que é Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui para quebrar todos os laços e te abençoar. Ele abriu mar vermelho para Israel passar. Josué orou e ele também fez o sol parar. Fez sinais e maravilhas, fez mortos ressuscitar. Isso é que é Deus. Daniel não foi ferido, dos leões foi protegido e o seu nome é Jeová. E ele está aqui para te abençoar. Receba a unção dele.